Olá, está começando mais um programa Concerto de Ideias. Além do encontro de hoje, temos outros horários alternativos para você acompanhar as nossas conversas e participar também. Pelas redes sociais você pode interagir com a gente e acompanhar mais detalhes do programa e dos assuntos que discutiremos aqui. Então, não perca a conexão com a gente. No programa de hoje, vamos conversar sobre algo que está ganhando espaço nas salas de aula. Livros, cadernos e antiga lousa estão dando lugar à tecnologia. Professores estão se atualizando a todo momento para aguentar o ritmo da nova geração. Mas será que toda essa tecnologia não atrapalha no aprendizado? Existe algum limite para utilizá-la? Como sempre, você é nosso convidado especial e agora vai ver quem vai se juntar a nós na conversa de hoje. Muito obrigada pela presença, temos um time de peso hoje, sejam muito bem-vindas. A tecnologia não está mais presa em lugares físicos. Agora você pode ter acesso a qualquer assunto em qualquer lugar. Ações foram atualizadas e uma nova rotina foi imposta. A sala de aula não ficou fora deste novo panorama. Alguns alunos têm acesso a computadores, tablets e smartphones, mas o conhecimento se mantém será no mesmo ritmo? Será que ele progrediu? Para entendermos melhor esse assunto, nossa equipe elaborou uma reportagem sobre a utilização dessas tecnologias em sala de aula. Vamos assistir? Quadro negro, giz, caderno e vários lápis coloridos eram essenciais na sala de aula num passado não tão distante. A criança dependia apenas do papel. Hoje, uma lousa digital e até um tablet fazem parte do material escolar. O Brasil é o 5º país mais conectado do mundo e pode chegar à 4ª colocação ainda neste ano. Segundo o Ibope Mídia, existem cerca de 105 milhões de internautas no Brasil. A TIC Kids realizou uma pesquisa nacional para saber com que frequência as crianças e os adolescentes usam a internet. Segundo a pesquisa, os hábitos digitais começam com crianças entre 9 e 17 anos. E 57% delas usam a internet todos os dias. Você, como professor, acha que dá para unir os métodos usados em sala de aula no passado com o que é usado hoje em dia? É totalmente possível. A tecnologia é uma ferramenta que deve estar dentro da sala de aula. Alguns conteúdos, ou melhor, a maioria dos conteúdos que você trabalha são conteúdos que já vêm sendo usados há muito tempo. E o que você vai fazer com esses conteúdos? Você vai adaptar para a realidade dos alunos de hoje em dia. Então, a tecnologia ela vai te auxiliar para você estar falando a mesma linguagem dos alunos de hoje e não a linguagem que era falada há 10, 20 anos atrás. E até que ponto isso é bom ou não? Eu ainda não consigo ver muitos pontos negativos, eu vejo pontos positivos. Pelo menos para mim, como professora, facilita muito a minha vida, como, por exemplo, se um aluno faz um trabalho escrito ou até impresso. Hoje, já, por exemplo, eu não peço mais trabalho impresso. Meus trabalhos são todos solicitados e eles têm que fechar em PDF e me enviar. Então, para mim, só tem facilidade. Desde que ela não seja um interfúgio para o aluno fugir da aula, uma maneira dele se distrair, mas sim uma ferramenta para estar buscando novas conexões, novas ideias, novos questionamentos naquilo que está sendo desenvolvido em sala de aula. E eu não consigo ver ainda malefício para isso. Acho que tem que saber dosar, tem que saber ter o equilíbrio, mas para mim é muito, muito importante, muito bom. Daqui a pouco tempo, os laboratórios de informática serão desnecessários, porque o computador estará dentro da sala de aula para cada aluno. Com tanta tecnologia presente nas salas de aula, uma dúvida paira sobre muitos educadores. Será que os métodos tradicionais, como cadernos e apostilas, ficarão de lado quando o assunto é ensino escolar? E a escola deve acompanhar a geração tecnológica? Falar sobre tecnologia é sempre muito interessante, né? Sempre tem algo novo para a gente acrescentar. Professoras, mas a gente respondendo a essas perguntas, será que a escola realmente precisa se adaptar às novas tecnologias? Professora Gildene. Olha, hoje não é um tema mais discutido. É necessário, já, né? é necessário, ponto final, né? A escola hoje não pode mais organizar um currículo desassociado da tecnologia. Agora, não existe um caminho pronto para o uso dessas tecnologias na escola.
Então, a escola precisa se organizar para modernizar a sua metodologia de ensino. Isso parte de uma estrutura, é uma nova reestruturação curricular. Mas isso é complicado, professora Carla, né? Todo um processo que já existe, que tem que ser reestruturado, tem que ser modificado. Isso tem que ser feito aos poucos ou a gente tem que correr na velocidade da tecnologia? Olha, o que eu posso dizer a você, assim, para os professores, na grande maioria, a tecnologia é usada, eles se utilizam de várias formas de trabalhos, só que também ainda é um tabu, eu posso dizer isso. Sim. Porque o aluno, ele é muito mais tecnológico do que o professor. Isso acaba assustando o professor na sala de aula, porque né? às vezes o professor, dependendo, se ele não tiver muito bem, não tiver muito acesso à tecnologia, ou aquilo que ele vai fazer, ou como utilizá-la, é o aluno que vai entrar e vai fazer por ele. Né? Então o professor precisa imediatamente, é um processo assim imediato, ele precisa realmente aperfeiçoar o seu conhecimento e ir atrás de como fazer. Qual é a melhor forma? Porque hoje o aluno, ele não aguenta mais ficar 45 minutos dentro da sala de aula ouvindo o professor. Né? A velocidade de conhecimento é muito grande e ele precisa acompanhar e ele precisa, durante o trabalho dentro da sala de aula, dar a possibilidade do aluno ter esse conhecimento e direcionar o conhecimento, mas de variadas formas. É possível o professor se aliar ao aluno, do conhecimento que ele já tem com relação às tecnologias, e trazer isso para a sala de aula, num processo assim bem interativo de ensino-aprendizagem? Sim, eu acho que isso aí, o professor passa a ser um parceiro do aluno. Né? Então, o professor deixa de ser aquele status de professor, o conhecedor do saber, e ele passa agora a ser uma pessoa que irá compartilhar com o aluno o saber. Então, uma das questões que até o vídeo coloca assim, será que o professor perde o espaço dele na sala de aula? Ele não perde o seu espaço, porque ele vai ser o orientador, ele vai direcionar o caminho. A tecnologia está ali para facilitar, mas quem vai direcionar aquilo que precisa ser feito é o professor. E isso a gente pode trabalhar, professora Gideone, na formação do professor, né? Esse tipo de orientação, de condução diferenciada. Como eu disse para você, uma nova estruturação, ela parte já desde a organização do currículo, né? E também dos recursos que precisa ter. E o terceiro ponto é a gestão. Sim. A gestão desse currículo e desses recursos tecnológicos que a escola vai investir. Então, aí é onde entra o papel do professor, né, em atuar no cotidiano, nesse ambiente de aprendizagem, e ele vai também interagindo com o aluno, né? Ok, essa interação, todos aprendem, na verdade, não só o professor ensina, mas o aluno também aprende e também ensina. E eu vejo assim, Betina, a riqueza que existe de material. Porque hoje, quando você busca aplicativos, busca informações tecnológicas, você vê assim, riquezas de coisas que o aluno irá adorar ver, né? Que na fala do professor ele se perde. Sim. Tá? Então, quando você tem acesso de enxergar aquilo que o professor está explicando, você tem acesso de poder acompanhar com uma coisa mais prática, é muito melhor, visual é muito melhor, o aprendizado é outro. É outro, né? A qualidade a gente pode dizer que é muito melhor, né? Mas dentro desse processo todo que a gente está conversando, as novas tecnologias invadindo a sala de aula, não há mais espaço para discussão, porque ela já existe, né, professora Gideone, como a senhora bem colocou. Quer dizer que os formatos anteriores, então, aquele modelo de quadro negro ou lousa, giz, não há mais espaço para isso, definitivamente. Não, eu não digo para você que não haja, né? Eu não posso dizer, como educadora, a gente não pode dizer que isso se perde. Uma saia justa não, agora, isso né? não se perde, né? Porque não é tudo que você também tem que usar a tecnologia. Vamos ser realistas, né? Então, assim, a tecnologia faz parte do processo, mas ela não vai substituir o trabalho do professor, o uso da lousa. Nós temos, por exemplo, lousas eletrônicas, ótimo, né? Mas como se trabalhar isso? É uma forma de trabalhar diferente. O uso vai acontecer, exercícios terão que ser passados para o aluno. Então isso aí não vai se perder. Agora, a forma de ser trabalhado, esse tem que ser realmente revisto pelo professor. A gente pode falar então que o que muda são as estratégias. As estratégias do trabalho do professor tem que mudar. Ok. O que o aluno deve buscar quando ele procura uma escola, professora Gideone? Associando a questão do ensino com a tecnologia. Olha, no processo de ensino-aprendizagem, o professor é aquele que vai mediar esse processo. Então,
hoje a gente observa no cotidiano que a nossa nova geração, eles têm muito mais facilidade de trabalhar, entendeu? Com as ferramentas tecnológicas, né? Com as ferramentas digitais. Porém, qual que é a diferença que faz entre isso estar presente no currículo, na relação com os conteúdos, com a metodologia, que talvez o professor ache que é um pouco difícil, mas eu costumo dizer que tem algumas perguntinhas que transformam esse processo de uma forma bem clara para o professor. Então, se eu estou usando determinado recurso tecnológico, eu posso perguntar o seguinte: que contribuição tem essa ferramenta para o aprendizado do aluno? Aí eu expor para ele o conhecimento, né? O que o aluno teria mais dificuldade para aprender se eu não utilizasse essa ferramenta? Então, quando a gente faz essa pergunta, a gente começa a perceber exatamente as vantagens e as desvantagens de determinada ferramenta para determinada atividade. Isso que a senhora coloca é muito interessante, porque a gente passa a analisar de uma outra forma. Agora, então, as tecnologias em sala de aula não são apenas usadas por serem usadas. Elas têm toda uma estratégia, um objetivo pedagógico e didático para serem utilizadas, né? Essa a intenção. Se não, transforma apenas em modismo e um enfeite. Então, assim, é bonito trabalhar com esses recursos, né? Então, a gente observa, por exemplo, ó, eu me lembro, né, quando eu estudava, né, que a gente tinha na sala, principalmente aula de geografia, aqueles mapas mundi, né? E tudo. Então, hoje, qual a diferença que tem de você ter um mapa pendurado na parede, né, e um mapa mundi exposto por um recurso tecnológico, que talvez o colorido seja melhor, o visual seja melhor, traga mais dados interativos, né? Mas o que vai fazer a diferença não é o recurso em si, é a estratégia pelo qual o professor vai propor, entendeu? Para motivar o aluno ao aprender. Ok. A gente vai ter que fazer um intervalo rapidinho. A gente volta daqui a pouquinho para continuar conversando sobre as tecnologias em sala de aula e alguns recursos um pouco diferentes que podem deixar o ensino-aprendizagem ainda mais interessante. A gente já volta. Estamos de volta com o programa Concerto de Ideias, falando diretamente da biblioteca do Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, o UNASP. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os endereços estão aparecendo aí no seu vídeo. O programa Concerto de Ideias é produzido e gravado aqui no UNASP e conta sempre com a dedicação de alunos dos cursos de jornalismo, rádio, TV e publicidade e propaganda do campus. E hoje estão conosco aqui no estúdio a professora Carla Lopes, que faz mestrado em liderança pela Universidade de Andrews e é diretora do Colégio UNASP Engenheiro Coelho. Também está conosco a professora Gildene Lopes, que é assessora pedagógica do ensino superior no UNASP Engenheiro Coelho e professora do curso de pedagogia também no UNASP de Engenheiro Coelho. E nós estamos conversando hoje aqui sobre a invasão das tecnologias na sala de aula, que já não é mais um assunto para discussão, mas sim as estratégias que são utilizadas com essas tecnologias e de que forma elas auxiliam ou não o processo de ensino-aprendizagem. Esse assunto é muito importante e bastante abrangente, mas será que as tecnologias utilizadas em sala de aula podem mesmo auxiliar alunos com deficiência? Veja os resultados de um trabalho nesta área. Professor Roberto Sussumo, obrigado por estar aqui conosco. Professor Sussumo, ele é formado em Direito e também em Tecnologias de Rede de Computadores. Ele é mestre em Educação e doutor em Educação com ênfase em Informática Educacional. Professor, primeira pergunta. Na escola regular existe a presença de pessoas com deficiência e, de acordo com a sua pesquisa, como esse aluno vai interagir com a dinâmica apresentada por toda essa tecnologia na sala de aula? Bem, a partir da política brasileira da educação, quando foram inseridos as pessoas deficientes em salas regulares, criou-se um problema para os educadores, como eles vão tratar de várias deficiências. E nesse grupo eu tratei de estudar como a tecnologia pode ser compatível para as pessoas que têm deficiência visual. Vou dar um exemplo. No caso de um curso à distância, por exemplo, quando nós temos que interagir com o professor pelo ambiente virtual, fica um hiato como um deficiente visual vai fazer isso. Então, estudamos como o software que faz a leitura do conteúdo da tela
para ele interagir com o ambiente virtual. Eles precisam dominar as ferramentas, né? Analisamos cada uma delas, o desempenho de cada uma, para verificar qual delas era mais compatível com pessoas que têm deficiência, para poder interagir com as aulas dos professores que utilizam muita tecnologia da sala de aula. Essa foi a sua pesquisa da sua dissertação de mestrado, né? Foi há um tempo atrás. Então, quais foram os avanços que aconteceram de lá para cá? O celular antigamente era só para receber e fazer ligação. Hoje, ele está incorporado várias outras tecnologias da internet, né? Por exemplo, na internet a gente tem várias áreas que nós poderemos trabalhar na educação. As redes sociais, Facebook, Twitter, vários outros que o professor pode utilizar para as pessoas que fazem parte do seu grupo, da sua sala de aula. Então, se você pensar em tecnologia, você vai observar computador, smartphone, iPhone, tablet, e isso só pensando aqui no Brasil. Eu acho que a educação hoje, ele não ficou fechado do redoma de 4 paredes, ele já é amplamente aberto e todo mundo tem acesso às informações. Agora, cabe ao professor ter esse domínio de saber orientar, conduzir e fazer a leitura daquilo que ele quer passar para os alunos. Professor Susumo, obrigado por ter estado aqui conosco. O professor Susumo fala de um aspecto interessante na pesquisa dele, que o professor tem que ir atrás, professora Carla, se preparar, né, elaborar as aulas com o objetivo de usar a tecnologia, mas também é um passo que o professor tem que dar. É assim que funciona no dia a dia? Porque, na realidade, se o professor não fizer isso, a aula vai ser composta, como a gente diz, tradicional, né? E o aluno, ele tem o acesso a tudo hoje, né? A gente vê em sala de aula, eles estão direto, por mais que a gente diga na sala de aula, cuidado, não use, não faça, mas não adianta. Eles estão acessando hoje as redes sociais e eles têm qualquer tipo de informação. Então, o que o professor precisa fazer é canalizar realmente essa informação. O que eu quero da minha disciplina, que o aluno possa usar os aparelhos que eles têm em mãos hoje, a tecnologia toda que está em mãos, mas que venha a favorecer o seu conhecimento. De uma certa forma, pode também estar estabelecendo limites, né? A gente pode dizer que trabalhar com tecnologia também é estabelecer limites, professora Judene? Isso mesmo. Existem alguns limites no cotidiano e eu percebo assim, o próprio professor coloca alguns limites, né? Então hoje a gente vê que uma das dificuldades que o professor tem de trabalhar e limitar a tecnologia é a própria incerteza que ele tem se isso vai dar certo ou não, né? Ele conhece o método tradicional. Esse funcionava. E agora, esse novo método que está mudando, né, usa a tecnologia, será que vai dar certo? Será que não vai? Essa incerteza deve ser constante, né? Constante. E aí isso acaba trazendo uma certa insegurança. A outra incerteza que ele tem é do domínio dessas ferramentas, porque assim, a nova geração, eles já nascem. Eles nascem usando. Acho que dominando. Né? Acho que já nascem dominando. Hoje eles já nascem assim, ó. Sim. Eu acho que o dedinho deles, até brinco assim, né? Acho que eles já vão nascer com um tablet na mão, com um celular na mão, com um iPad na mão, né? E como acompanhar isso, né? E tornar a aula interessante, atrativa, porque a gente sabe que com o smartphone na mão, com o tablet, um equipamento desses, são muitas informações ao mesmo tempo. E isso estimula o cérebro, né? De repente vai para a sala de aula, tem apenas um professor falando com uma lousa ou com alguma ferramenta tecnológica apenas. Como trabalhar com isso de uma forma que seja interessante para o aluno, mas também não seja cansativo ou estressante para o professor? Carla, como fazer isso? Você tem que preparar a aula, a gente sempre trabalha com o professor assim, prepara os seus 45 minutos de forma que você chama a atenção do aluno a cada 10 minutos, pelo menos. Ok. Tá? Diferencie as suas estratégias de ensino. Porque se o professor entrar na sala de aula e ele começar a falar até o final da aula, pode saber que depois de 7 minutos, ninguém mais está prestando atenção do professor. É um tempo médio, mais ou menos, né? Tá? Dali para frente, aquilo que o professor teria que ensinar ou teria que ajudar no conhecimento, acabou. Então, o aluno se dispersa facilmente. Então, a tecnologia vem exatamente para isso. É assim, é você pontuar em alguns momentos da aula. Pega aqui, gente, vamos lá, olha aqui, presta atenção nessa imagem. Uma outra estratégia também. Todo mundo presta atenção. Então, ele começa a abordar o assunto dele ali. Quando ele percebe, olha aqui, vamos mais um...
Então, quer dizer, a tecnologia vem favorecer o ensino. Porque quando a gente vê assim, existem alunos que eles são totalmente visuais. Ele aprende olhando, ele conseguiu conectar o seu conhecimento visualmente. Visualmente. Tem aquele que ele só prestando atenção no que o professor fala, está ótimo. É auditivo. Né? Mas não são todos assim. Então, o professor tem que trabalhar de uma forma que ele possa atingir a todas as formas de interpretar o conhecimento que o aluno possa ter dentro da sala de aula. Tá? Então, isso força o professor a ir à busca realmente dessas tecnologias. Mas, além desse aspecto que a senhora coloca, professora Carla, tem também a incerteza do professor e como o aluno vai aplicar isso, professora Gildene? Você tem um aluno que ele tem o domínio da ferramenta, mas ele apresenta uma série de dificuldades de lidar com essas ferramentas para o processo da aprendizagem. Relacionar o uso dessa ferramenta com o conteúdo que ele está aprendendo. Isso mesmo, com o cotidiano dele na vida acadêmica. Então, ele tem um manuseio, mas ele não sabe se dizer como que eu vou usar essas ferramentas para poder facilitar o meu processo de aprendizagem. Mas a gente pode falar que isso ainda é um desafio tanto para o aluno quanto para o professor. Eu digo para você, Bettina, o seguinte, o aluno ele é tecnológico, mas aonde? Nas redes sociais. Ele sabe muito bem fazer isso. Nas redes sociais. Nas redes sociais. Agora, tira as redes sociais e pede para que ele seja um aluno tecnológico, usando realmente o conhecimento que está dentro daquilo que o professor está trabalhando, para um trabalho, por exemplo, que ele tem que apresentar. Ele já não sabe mais como fazer. Entendeu? Então, assim, a tecnologia está muito presente para eles, mas academicamente também eles precisam crescer de como utilizar da melhor forma possível. Entender como fazer essa integração. Né? Tá? Porque senão a gente fica nessa situação, o professor com medo em alguns momentos de se todo esse conhecimento dará certo, se todas essas estratégias dão certo. Em contrapartida, eu tenho um aluno que sabe muito bem usar as redes sociais, mas ele não sabe utilizar aquilo que precisa para o conhecimento. Então, a busca. Então, por exemplo, uma questão aqui do aluno, ele acha assim que eu vou pegar um trabalho acadêmico, eu vou copiar aquilo que me interessa, vou jogar para o trabalho do meu professor, entendeu? E está resolvido. Quer dizer, não está resolvido, porque o conhecimento dele não foi desenvolvido. Ele não aperfeiçoou, ele simplesmente fez uma cópia e uma cola. É o que ele sabe fazer muito bem, tá? Mas trabalhar com essa informação. Então, a gente pode isso dizer tem que acontecer? Que o grande desafio hoje, com relação à educação e tecnologia, é fazer essa real integração entre o uso adequado da tecnologia e a compreensão e a aprendizagem efetiva, né? Porque usar tecnologia em sala de aula por usar, qualquer um usa, né? Mas estabelecer a estratégia correta e fazer com que o aluno consiga sair de uma aula usando a tecnologia, aprendendo conteúdo, é um grande desafio. Esse que seria o segredo, então. E sabe uma preocupação que a gente tem assim, na área de educação, principalmente quando a gente pensa em educação básica, né? Você viu o resultado do Enem esse ano na questão redação. Quantas redações foram zeradas? Por quê? Porque os alunos, muito expressivo, porque os alunos não sabem escrever. Por que eles não sabem escrever? Porque as redes sociais não exigem dele uma escrita correta. Qual a dica que vocês poderiam deixar, professora Gildene, professora Carla, ou para o aluno ou para o professor, dentro desse processo que nós estamos, de conseguir integrar as tecnologias de maneira efetiva e eficiente na sala de aula? O que a gente poderia dizer para quem está nos acompanhando hoje? Professora Gildene. Olha, o meu espaço hoje está mais no ensino superior, né? Então, eu diria para o aluno do ensino superior que ele teria que usar de todos os recursos que ele já tem domínio, né, em prol do seu conhecimento, da busca do seu conhecimento. E hoje nós vivemos numa sociedade moderna em que as empresas, elas não estão mais preocupadas no domínio que você tem do conhecimento. Eles estão mais preocupadas exatamente no que você vai fazer com esse conhecimento. Aí a dica, então, e a tecnologia, ela vai nos favorecer a isso. Então, a tecnologia, ela vai ajudar você a buscar resolução de problemas, né? E também, na busca dessa resolução de problemas, você vai criar novos conhecimentos, vai colocar você em contato com novas áreas de conhecimento, com novos lugares, vai colocar você em contato com tudo e com todos. Então, a dica da professora Gildene é que você aprenda, né, a utilizar esse novo conhecimento através das tecnologias, né? Que você consiga tornar esse conhecimento que você está adquirindo útil no seu dia a dia. O que você vai fazer com esse conhecimento? Professora Carla, para a gente fechar, qual seria a sua dica? Para os professores,
não terem receio de buscar essas novas tecnologias e pô-las em prática dentro de sala de aula. E eu queria deixar um recadinho para os pais, principalmente quem tem essa faixa etária da adolescência, né? Muito cuidado com a questão da tecnologia. Ela é boa, ela é, mas ela precisa ser cuidada, ela precisa ter uma atenção especial daquilo que eles fazem uso dentro da tecnologia. Ok. Professora Carla, muito obrigada. Professora Jordane também, obrigada pela presença e por compartilhar seus conhecimentos e experiências com a gente. E obrigada a você que está nos acompanhando pela presença, pela sua audiência. A gente volta na próxima semana com mais um Concerto de Ideias e eu te espero aqui. Até lá!